quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos, né, que estão em todo o Brasil agora. Cada região do Brasil tem um canal aberto e você pode ver o nosso programa, que é "O ministério é maior que a vida", não é? Essa frase lá do nosso querido e saudoso pastor Gedeuti, a revelação que ele deu sobre esse programa. E também os irmãos que também veem pelos canais da Sky 87, 587 ou mesmo nas nossas plataformas do YouTube. Nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que com muita alegria participam conosco, são sempre bem-vindos, servos de Deus, que creem naquilo que nós cremos também, são sempre bem-vindos, oram por nós e nós somos honrados com a presença deles. Nós estamos aqui novamente nesse programa com o pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, irmãos. Pastor Guilherme. A paz do Senhor. Nós vamos continuar nesse programa falando sobre aquilo que nós começamos a falar sobre os ministérios. Os ministérios são responsáveis pela igreja, é bíblico isso, né? Nós temos isso com muita clareza. O governo da igreja está com os ministérios. Se não vejamos aquilo que está no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos falam da importância deles com o ministério. Então nós falamos nesses programas anteriores mostrando que a igreja é corpo, que ela funciona como corpo. E nos programas seguintes nós então começamos a trazer para os irmãos que se a igreja é corpo, há possibilidade como um corpo de adoecer, não é? E quem sabe até morte, porque aquilo que pode acontecer com quem está vivo. Então nós falamos nos programas anteriores sobre as causas, falamos sobre as enfermidades de hoje. Nós vamos começar falando sobre a doença que pode acometer a igreja. Então, o que nós vamos falar? A igreja é corpo, é como um corpo humano, Paulo descreve. Então ela está num meio, que é o mundo que está, que é um meio contaminado, não é? Então eu começo pelo pastor Francisco Damiani. Damiani, começo com você. A igreja, os riscos que a igreja tem, porque como é que essa doença vem, entendeu? Então você vai introduzir isso para nós aqui. Bem, foi muito bem falado aqui pelo pastor Amadeu. A igreja ela está inserida aqui no mundo, mas ela não é do mundo, né? Isso é até uma oração do próprio Senhor Jesus, né? Quando nós falamos nesse assunto de enfermidade, a doença, né, que pode agredir o corpo, né? Foi até falado no episódio passado que a doença nada mais é do que um desequilíbrio, né? Então, e o nosso programa, ele está muito levado também para os ministérios, né? Para que os ministérios possam estar atentos. E a esta situação que leva o corpo a adoecer, nós podemos fazer referência, podemos lembrar aqui da carta de Judas, né? Quando você pega ali a carta de Judas, sempre lembrando que Judas aqui não foi aquele que traiu Jesus. Judas aqui era um servo de Deus, irmão de Tiago, né? Era um homem que Deus usou para colocar aqui. É um livro pequeno, é um capítulo apenas, mas ele é muito atual e nos faz entender um pouco de como isso, né, acontece muitas vezes na vida da igreja. Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção para um versículo aqui, que é o versículo 4, né? Judas 1, né, 4. Diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, a palavra assim, já se introduziram, né? Quando você vê essa
essa palavra assim no original é sorrateiramente, né? Ou seja, eles entram disfarçadamente, né? De forma... Só abrindo um parênteses para você continuar. À vontade. É invisível, né? De forma invisível. Você que é bioquímico e tal, os micro-organismos, né? A contaminação, por exemplo, as bactérias ou os vírus, né? Sejam bactérias, vírus ou fungos, mas mais aqui bactérias e vírus são os mais comuns. Então são criaturas, né? Os fungos e as bactérias, que são criaturas, né? São vivos, eles são invisíveis. Você não vê. Então eles entram, como você falou no texto, eles entram sorrateiramente para fazer parte. Para fazer parte. E quando você vê, já está a situação lá. Então, o pastor ele deve estar muito atento para ele. Nós vivemos hoje num mundo, numa sociedade muito difícil, né? Então você pega um jovem, às vezes, né? Um jovem que está na faculdade, ele está muito envolvido, né, com as coisas, a tecnologia e tudo isso. E às vezes ele entra com alguma coisa dentro da igreja, ele traz alguma coisa. Não só o jovem, pode ser qualquer pessoa também, mas o jovem hoje ele está muito... né? É próprio da idade. É próprio da idade, curioso, né? Ele quer estar descobrindo muitas coisas, tá sendo levado a uma doutrinação, às vezes, dentro de uma faculdade, que ele não se apercebe. Então, isso quando entra dentro da igreja, é o que a palavra diz aqui. Ela vem para trazer um desequilíbrio, né? Então, o pastor... tem que estar muito atento, ele tem que estar muito assim, no espírito, observando todas as coisas, né? Para que possa haver o combate nisso, né? Que vai ser falado aqui também, né? Então, isso é um aspecto. E o livro de Judas, voltando ao livro de Judas, ele é como se fosse alguma coisa, você está lendo um jornal atual hoje, né? Está lendo um noticiário. É interessante, né? Ele fala de muitas coisas aqui a respeito disso que... Ele não entende, o Judas, quando escreve a carta, que na verdade a carta é à igreja, e a carta de Judas foi escrita mais ou menos no ano 65, né? É o auge do Império Romano, e nesse ano é o ano onde o Nero tem acesso ao trono. E foi foi um dos piores, dos mais sanguinários e tal. A impressão que você tem quando você lê a carta de Judas é que ele não sabe o que ele está escrevendo. Porque não tem sentido nenhum o que ele diz aí. Exato. Com o momento da igreja. Não tem sentido nenhum. Ele está profetizando. Ele está profetizando claramente. Ele não está dizendo... se eu estivesse na época dele lá, eu falei, Judas, por que você está escrevendo isso? Não tem nada a ver isso aí que você está dizendo. Coisa com coisa, né? Tá. Então, ele é uma carta extremamente profética e tal, que mostra um tempo fora do tempo que ele está vivendo, como você disse aí. Isso. Né? Que entra sorrateiramente na vida da igreja. Esse cuidado, né, ele deve sempre ser visto pelo pastor. A igreja, hoje, ela tem todos os recursos, o Senhor... Ele nos deixou todos os recursos, nos deixou o Espírito Santo, né, para que nós possamos combater isso. O pastor Amadeu, que é médico, ele fala de uma coisa que é muito importante, que o exame de sangue, né? O sangue, ele diz tudo, né? E o sangue para nós aqui, que nos revela todas as coisas, todas as necessidades do corpo, é o sangue de Jesus, né? É o seu Espírito Santo. Então, uma igreja que ela está bem ajustada, cheia do Espírito Santo, vai ser logo detectado esse tipo de coisa que quer entrar sorrateiramente, muito, né, ali disfarçado. Você quer ver uma coisa, dentro desse assunto, que é um assunto muito pertinente para os irmãos que estão ouvindo, para aqueles que também trabalham com os jovens e mostram, né, aquilo que a gente está mostrando aqui para os jovens. O jovem, ele, como você disse, ele é curioso. Aí ele viu um programa, viu um negócio na internet, viu aquela coisa toda, e ele começa a raciocinar em cima daquilo. É próprio daquilo nós programa. A razão contesta com a revelação. Sempre. Exatamente. Então, veja, aí ele começa a questionar certas coisas. Por exemplo,
Nós já falamos nos programas anteriores. Eu quero casar. Então, como é que vai? Não, eu quero o casamento do meu jeito, quero assim e tal. Ah, não, é porque todo mundo faz isso, a sociedade está assim, o mundo está assim. Tal. E a pergunta que se faz, e que o pastor às vezes tem que chamar o jovem e dizer: tudo bem, o mundo faz assim. E o que está acontecendo com o casamento hoje? Não, tudo bem, você quer fazer você quer começar coisa importante na sua vida, que é a família. O jovem, todo jovem pensa nisso, formar família e tal, casar, ter filhos, tá tudo certo. Então ele pensa primeiro aqui, então ele primeiro naquilo que é, né, o lado social, os amigos que vão vir, vão abraçar, vão fazer isso, fazer aquilo, aquela coisa toda. É o momento. E o casamento não é um momento. O casamento é um projeto, né? Casamento é um projeto de vida e é bíblico isso. Exatamente. Então, vejam, o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Então, isso que você está dizendo, que hoje você vê os costumes começam a entrar dentro da igreja, principalmente nisso. É no casamento, é no relacionamento dos jovens, é no trabalho, é na vida social. A menina faz 15 anos, quer fazer um negócio desse jeito, porque a sociedade está toda aí, né? E você, às vezes, está introduzindo uma jovenzinha e você joga ela no mundo, às vezes, por causa disso. Essas coisas, o adversário é astuto, ele joga isso de maneira sorrateira. Sutil, né? Sutil, entendeu? E a igreja adoece, porque o Espírito Santo não tem compromisso com o homem, tem compromisso com a palavra. E por isso agora eu quero voltar para você. Posso passar para ele? Pode passar para ele. Francisco falou sobre a contaminação, nós já abordamos esse assunto e tal, da igreja quer dizer, essa forma como a igreja adoece. Eu pergunto a você, como é que você combate isso? Como é que você vai entrar para combater esse tipo de situação dentro da igreja? Porque o ministério está ativo e está dizendo, né, ele foi lá, ele viu, então ele percebe e tal, observou, está vindo daqui, está a contaminação do jovem aqui e tal. Então como é que você vai trabalhar isso? Porque o pastor está lá, está na igreja, está vendo isso, surgiu um problema nesse sentido, o jovem foi contaminado. Como é que você faz agora para poder você trabalhar em cima disso? Pastor Amadeu, o pastor Francisco foi muito bem nessa parte da questão da contaminação, né? Eu queria só acrescentar uma coisa, que é o seguinte: quando Judas escreve essa carta, e parece que ela é voltada para nós, né, no nosso tempo, ele escreve para a igreja para combater uma operação do engano. Porque naquela época a Bíblia ainda não estava completamente fechada. Então havia alguns que foram introduzidos no meio da igreja para trazer um ensino enganoso, para fazer com que aqueles que estavam servindo ao Senhor se desviassem da verdade. Muito bom. Então, o senhor até colocou que é um ensino que entra de forma sorrateira, sutil, como um vírus, uma bactéria, que às vezes é invisível, mas que entra na brecha, né? Às vezes na mucosa, às vezes na pele, e entra e traz um prejuízo enorme. Então, diante disso, a proposta de Judas, e também eu me lembrei das palavras de Paulo a Timóteo, eu vou até ler alguns versículos também, na questão do tratamento, de como vencer essa enfermidade do corpo. Judas, ele ensina a igreja acerca disso, para você não dar ouvidos a esse tipo de doutrina, a esse tipo de ensino, mas que também você precisa aprender a doutrina genuína,
que nós aprendemos através do Espírito Santo, porque a doutrina foi dada aos apóstolos, a doutrina é apostólica, ou seja, a doutrina foi dada aos ministérios, aos pastores. Então, aquilo que nós temos como pastor hoje nessa obra foi o que nós aprendemos do Senhor na sua palavra, porque a doutrina, ela não mudou. Ela é rígida. Nós somos flexíveis, mas nós aprendemos do Senhor, né? Paulo diz assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, nós temos a doutrina para combater no corpo aquilo que precisa ser combatido para você tratar a enfermidade. Às vezes a doutrina entra como um profilático, né? Antes da enfermidade tomar parte do corpo ou todo o corpo, você usa a doutrina para evitar uma infecção da doença. Às vezes, a doutrina entra como um remédio, que já trata algo que já se desenvolveu no corpo. Então, como que nós evitamos? Como levar a igreja a evitar dessa doença se instalar e proliferar no meio do corpo? Através do ensino, da doutrina, da palavra, da busca ao Senhor. E aonde na palavra que isso está mais com uma ênfase maior? Através do ministério de Jesus. O ministério de Jesus é referência para nós, porque nós aprendemos dele. Ele tem os 5 dedos da mão, que nós tanto falamos no programa, a nossa vinheta são os 5 dedos da mão. E nós adquirimos dele essas características, mas o ministério completo vem do Senhor Jesus. Então nós vemos Jesus falando, fazendo distinção das trevas para a luz, o ensino de Jesus na sua palavra acerca daquilo que o homem precisa santificar a vida ao invés de viver uma vida de impiedade, o pecado, o mal que o pecado traz, ou seja, a doutrina de forma correta e aplicada à igreja por parte do pastor, porque quem doutrina a igreja, quem traz uma mensagem de doutrina, de exortação é o pastor, né? Então, isso tratado de forma correta no Espírito, na igreja, você previne o corpo. Você que é bioquímico, né? Você entrava na área dele, né? Na área dele. Mas eu fui, Guilherme, eu fui professor de química. Quando eu era estudante de medicina, os 6 primeiros anos, né, não tinha como pagar. Eu fiz na UFES, mas mesmo assim, para me manter, eu tinha que dar aula. Como eu tinha ido muito bem no cursinho e tal, dominava bem a matéria, eu fui dar aula de química. E você falou muito bem sobre a doutrina que Jesus estabeleceu nos evangelhos. Dentro disso aí, e baseado naquilo que o Francisco falou, a contaminação da igreja. Jesus diz uma coisa muito interessante que pouca gente valoriza. As pessoas dizem que o evangelho é muito simples. Eu concordo, o evangelho é muito simples, mas é extremamente profético. Ele se você mergulhar nele, você é capaz de coisas incríveis com aquilo que Jesus falou. Olha só o que Jesus diz. Jesus diz assim, vós sois sal da terra. Sal da terra, Naquele tempo, o sal que ele estava se referindo é cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Uhum. Você bioquímico sabe. O sal de cozinha era muito importante, tanto que eles às vezes faziam negócio e a moeda era o sal. Tanto a palavra salário vem de sal. Né? Eles pagavam com sal. Tamanha era a importância do sal, porque não só como alimento, mas ele era muito importante também na conservação dos alimentos. Então Jesus diz assim, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, sem gosto, né? Sem gosto, para que serve, a não ser pisado pelos homens? Olha só. Então, vamos lá. Quando é que o sal, que é as substâncias químicas, você é bom nisso, tem propriedades físicas e químicas. Então, o gosto, a cor e tudo mais são propriedades físicas. Quando é que o sal perde o seu sabor? Se ele se contaminar com outra substância e se transformar em outro sal.
Então, se você colocar uma outra substância que se contaminar, que se misturar combinar com cloreto de sódio, ele vai se tornar um outro sal, porque a ionização do sódio e do cloro é muito alta. Então se transforma, botou com outro sal, virou um outro sal, um sulfato, não sei de quê, outra coisa lá, que às vezes torna até veneno, pô. Né? Uhum. Então veja, vamos colocar isso dentro da igreja. Jesus está ensinando. O crente, se ele se mistura com o mundo, ele se transforma numa coisa que não é aquilo que Jesus queria dele. Você é sal da terra, mas se você se misturar, você se torna outro sal. Então não serve para nada mais, a não ser ser pisado pelos homens. É o que está aqui Exatamente. na carta de Judas. Só lembrando o seguinte, que o sal, ele vem justamente do mar, que é o mundo. É. Então o sal é aquilo que Jesus tirou do mundo, que somos nós, né? Se nós voltarmos de novo para o mar, para o mundo, então o sal... Se combinar com outra coisa. Exato, a sua colocação é boa. Mas você pega, se você colocar perde a característica. O crente, exatamente, você coloca o crente. Se ele começa a se misturar com o mundo, ele perde a característica dele. Ele perde toda... Ele não é... Porque o crente, o novo nascido, ele tem uma característica que difere. Continua, eu te interrompi, mas continua. Isso é importante que o senhor está falando, que o pastor Francisco falou também, porque Paulo, ele ensina exatamente isso para Timóteo. É um pastor mais experiente ensinando para um pastor mais novo. Ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, Paulo diz a ele assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Sal. E de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Ou seja, você está aprendendo de alguém que você sabe que a doutrina permaneceu, que não vai se contaminar. Então você permanece. Aí, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, Paulo, ele continua falando. Ele fala aqui, fala depois, mas fala a mesma coisa. Quer ver? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Ou seja, isso, a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então veja, o Francisco e Guilherme, para os irmãos que estão assistindo, a importância do ministério para preservar a saúde da igreja como corpo. Porque o que acontece hoje, a igreja ela pode adoecer. Então, você tem que prevenir, ou você tem que tratar, nós já falamos sobre isso, porque senão ela morre. O que nós vemos hoje? Nós vemos aí hoje igrejas que perderam toda a característica de igreja. Não tem mais característica nenhuma de igreja. Eu não tenho a forma de igreja, a forma de mundo. É completamente. Nós estamos encerrando mais esse programa, passa depressa, né? Já passou. 24 minutos já é isso aí, o nosso tempo. Francisco, a palavra com você. A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Guilherme. a paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos continuar nos nossos próximos programas, ainda abordando esse assunto. A igreja pode adoecer? Pode. Qual a função do ministério nesse trabalho para não deixar a igreja adoecer ou até tratar? É um assunto que nós estamos abordando aqui de forma exaustiva para os irmãos, porque o momento que nós estamos vivendo é esse. A paz do Senhor a todos.